Então, gente, boa tarde novamente. Começar o plantão não, revisional de física do dia, parte 2, então, revisional. No nosso primeiro encontro, né, a gente teve uma revisão mesmo do conteúdo, eu joguei as fórmulas no quadro, igual está aqui, igual estão aqui. E aí eu fui discutindo fórmula por fórmula, tudo, a gente ficou um bom tempo nisso e fiz alguns exercícios. A ideia hoje é pegar só exercício, eles estão bem misturados, não está seguindo a sequência do conteúdo, justamente para a gente entender o que é um concurso. Você abre a prova, vai vir lá uma questão, você tem que saber qual é o conteúdo, ele não está na ordem. Às vezes vem bonitinho, já aconteceu isso. Primeira questão de movimento, segunda de força, mas não é obrigatório, não é regra. Então não vai seguir a ordem do livro, não vai seguir a ordem que nós estudamos. Tá? Então a ideia hoje é fazer exercício assim. E aí eu peço para vocês continuarem, igual foi nas 2 aulas que teve essa semana. Eu repeti a aula de terça ontem. Vocês me interrompem o tempo, a hora que precisar, pode ser no áudio. Eu estou vendo o chat ali toda hora, tá certo? Deixa eu ver se meu áudio está ok. Tá? Então, vocês podem interromper a hora que precisar, tá bom? Então, para não perder mais tempo, vamos começar. Eu mudei um pouco a ordem, botei 2 exercícios na frente, que foram que pediram ontem. Eu não tive tempo de fazer. Não sei se o pessoal está aqui, a princípio não, mas de qualquer forma, vou começar fazendo esses 2, são questões do PISM, tá certo? E aí a gente já começa a ter esse contato. Um detalhe, eu separei aqui, se eu não me engano, são mais de 30 exercícios, e provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo. Eu mandei esse arquivo em PDF para vocês. Eu não tive tempo de editar isso bonitinho, igual eu faço minhas listas. Eu mandei exatamente igual está aqui. Cada página lá do arquivo é um slide. Então ficou grande, mas assim, são os exercícios dessas aulas. E o que não consegui fazer aqui hoje, depois eu mando um gabarito para vocês, tá? Eles resolveram direitinho, vocês vão ter esse contato. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira questão, como eu disse, questão do PISM, questão do ano passado, tá? PISM 2021, que fala o seguinte: cientistas da Universidade de Cambridge publicaram um trabalho na revista Science, está lá a referência, mostrando que pequenos insetos essa espécie aí, que eu não sei ler, utilizam engrenagens para propulsão, como mostrado na figura. Então, a figura da direita é exatamente uma fotografia do inseto. Tem tipo engrenagem, tá? A fisiologia dele é dessa forma, de tal forma que são engrenagens presas uma na outra. Então, com isso, com esse sistema, os insetos atingem velocidades de aproximadamente 5 metros por segundo. Se multiplicar isso por 3,6, a gente está falando de coisa de 18 km por hora. Tá? É muito. É um intervalo de 1 milissegundo. Então, muito rápido. Então, é uma aceleração altíssima. E, por ser uma aceleração alta, ele pede o seguinte: dando a gravidade igual a 10, qual é a aceleração média do inseto em termos da aceleração da gravidade? Né? Ou seja, se é 5.000 vezes maior, 500 vezes maior, igual está ali no nosso gabarito. Tá? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui é uma questão, a princípio, bem simples. O que traz dificuldade aqui, o que torna ela diferente, é porque ele está dando esse tempo aqui em milissegundos, ele até explica lá. 1 milissegundo é o quê? 10 a menos 3 segundos. Né? É 1 sobre 1000. Um milésimo do segundo. E dá a resposta em função de G. Usando G igual a 10. A gente faz o seguinte: ele quer aceleração, eu tenho 2 equações que eu calculo a aceleração em função das velocidades. O inseto está parado, atinge essa velocidade aqui e ele deu tempo. Você tem a equação da aceleração, definição, né, ΔV sobre ΔT, ou tem aquela que nasce dessa, né, V igual a V0 mais AT. Ontem até eu estava discutindo com o pessoal que estava na aula, me perguntaram qual que é melhor de usar, qual que numa questão aberta fica melhor, soa melhor. Tanto faz. Tá? Tanto faz. As duas são idênticas. Então, já que ele quer aceleração, eu vou usar da esquerda aqui. A aceleração, a ΔV, 5 metros por segundo, velocidade final, menos velocidade inicial, sobre o tempo de 1 milissegundo, ou 10 a menos 3 segundos. Então, fica 5.
O 10 a menos 3, gente, está no denominador, ele sobe para o numerador, mudando o sinal no expoente. Então, fica 10 elevado a 3, ou seja, 5.000 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se a gravidade vale 10, isso daqui equivale a 500 vezes 10, né? Ou seja, a aceleração é 500 vezes a aceleração da gravidade. A resposta é a letra A. Pronto. Primeira questão do PISM. Acertamos, já não tem problema. Pode falar. Professor, precisa de colocar o tempo de um minuto ali, um segundo. Não, então, 1 milissegundo está aqui, ó. Aquele tempo lá, ó, está aqui. 1 milissegundo, que esse M aqui, ó, na frente do segundo, isso aqui, ó, tempo em segundos, beleza. Esse M, então, ele é o quê? Ele é aquele submúltiplo. Lá no início do ano eu mostrei uma tabelinha para vocês, acho que na segunda aula disso. Isso aqui equivale a 10 a menos 3. Ele explica isso lá, 10 a menos 3 segundos. Então, esse é o tempo. Ó. 1 milissegundo é igual a 10 a menos 3 segundos. Né? 1 vezes 10 a menos 3. E eu botei lá. Ó. Então, eu considerei, tá? Ah, sim, é para passar tudo em segundos, né? Igual porque aí é sistema internacional. A gravidade está em segundo ao quadrado, então eu tenho que botar assim. Ele poderia dar uma unidade aqui que a gente não está acostumado a ver, que seria metros por milissegundos ao quadrado. Foi o que eu falei, letra B, né? Eu só botei errado para ver quem está prestando atenção. Vamos explorar meu erro. Na verdade, olha só, eu acertei a questão e erraria rapidinho. Erraria na hora de marcar o X. Então, deixa eu explorar isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado no concurso, porque quando você termina uma questão, você fica meio empolgado. Você vai conseguir. Aí, como eu estava com 5.000 na cabeça ainda, mesmo sem feito a conta, eu fui direto com 5.000, tá vendo? Então, errei mesmo, não foi de propósito, claro, mas tem que conferir. Toda questão que você faz, ainda mais de exato que você fez conta, confere depois. Aqui os números são muito iguais, você confere, tá? Não foi bom eu ter errado, só explorar isso. Pode falar, Gustavo? Como 5.000 virou 500? Não virou 500. Ó. Ele quer... A resposta não é 500. A resposta é 500G. O G vale 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5.000. Ó. O que eu fiz aqui? 5.000 é igual a 500 vezes 10. Só que 10 é a aceleração da gravidade. Então, é a mesma coisa que 500G. Esse G aqui não é unidade, não. Esse G aqui significa 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, não virou 500. Virou 500G. Virou 500 vezes 10. Isso. Tá? Se quiser o caminho contrário, 500G é a mesma coisa que 500 vezes 10, né? Porque G vale 10, que é 5.000. Então, voltei. Ó. Só que ele quer assim, ó, com G. Então, 500G. Tá? É isso que eu falei, que é um pouco diferente nessa questão. O PIS não tem muito disso, tá, gente? As questões, fisicamente, ó, física, fácil. Delta V sobre delta T, boa. Lá no 9º ano eu aprendi isso, beleza. Então, vamos embora. Isso que eu sei fazer. Só que aí tem que tomar cuidado com a unidade, que é diferente, com o jeito que dá a resposta, tá? Então, é 500 vezes G, que é a mesma coisa que 500 vezes 10. Então, é o tipo da coisa que tem que... É que eu falo que tem que respirar fundo nessa questão. Primeira coisa, antes de preocupar com isso, ó, a ordem que eu fiz, eu preocupei com as equações. Eu li a questão, vi que ele deu a 2 velocidades, né? Ele começa a parar, pelo texto ali eu entendi isso, chega nessa velocidade, ele deu tempo. Então, pensei, as equações podem ser essas. Então, separei. Aí, depois, me preocupo com os números e unidades. Substituir o metros por segundo, está bonitinho, põe lá. Esse tempo eu nunca vi assim, mas ele explica que é a mesma coisa que 10 a menos 3, então, eu pus 10 a menos 3. Aí, eu faço a conta. Cheguei no final, pode reparar, gente, que aqui, ó, quando eu cheguei no final, o que eu fiz? Eu já coloquei até a unidade, ó, como se fosse a resposta final. Aí eu volto no enunciado e pergunto como que ele quer a resposta. Poderia ser outra unidade, tá? Aí eu confirmo, ele quer aceleração, opa, achei, em termos de G, em termos de aceleração da gravidade. O que quer dizer isso? Aí você olha lá o marca X. Ah, tá lá, é alguma coisa vezes G. Então eu achei 5.000. 5.000 não está lá.
É 5.000 G, não é a mesma coisa que eu achei. Então, o G vale 10. Então, achei 500 G. Agora eu cheguei na resposta. Tá? Então, o pismo é isso. Faz com calma. Vamos para outro. Ó. Essa questão é interessante. Essa questão deu uma certa discussão nela depois. É um assunto mais recente nosso, trabalho. Tá? Um jardineiro andando uma velocidade de módulo 4 km por hora aplica uma força horizontal de magnitude constante ao cortador de grama. Tá? Ali o desenho, o jardineiro, o cortador de grama, ele faz uma força. A força, apesar do desenho ter uma haste diagonal, a força que ele está considerando ela é horizontal. Ele fala isso, olha lá. De modo que essa força tem o mesmo sentido da velocidade instantânea. Então, a velocidade é para a direita, a força é para a direita. Sabe que o módulo dessa força é 20 newtons. E que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada, qualquer, no gramado plano, retornando ao seu ponto de partida, num intervalo de 6 minutos. Marque a única opção inteiramente correta, tomando-se o solo como sistema de referência. Então, olha que primeira coisa, gente, eu já fui lendo isso aqui, vai me incomodando as unidades. Quilômetros por hora não é sistema internacional, né? O sistema internacional seria metros por segundo. Força em newtons, isso, sistema internacional. Tempo em minutos, então eu já sei que eu vou mexer em unidade. Eu já sei isso. Ele quer que eu marque a correta. Eu sou obrigado a ler, então. Ele não fez a pergunta ainda, né? Então, o que ele fala? Ó, letra A. O trabalho que o jardineiro realiza é nulo e a força que ele exerce é conservativa. O que é força conservativa? Que mantém a energia constante. Tá certo? Se o trabalho é nulo, se a letra A for a resposta, a força é conservativa. Ela não aumenta nem diminui a energia. Isso quer dizer força conservativa. Quando a gente fez aquele capítulo conservação de energia, a força que tinha lá, a força-peso, por exemplo, é conservativa. Ela mantém a energia do sistema constante. Já a letra B fala, o trabalho que realiza vale tanto e a força que ele exerce é não conservativa. E aí o resto é parecido. Ele dá o valor do trabalho, eu tenho que calcular esse trabalho e falar se a força conservou ou não a energia. Eu já te falo o seguinte, se tem trabalho, gente, se a força realiza trabalho, letra B, C, D e E tem um número, então realiza trabalho. A força é não conservativa. Porque o trabalho é justamente isso, dar energia, não conserva, você aumenta a energia. Então, a letra D e a letra E ali já tem problema, tá? Já elimino elas pensando nisso. Se tem o valor do trabalho, a força não pode conservar energia, porque eu sei que trabalho é variação de energia. Mas qual a discussão que deu nessa questão? Essa questão teve um debate depois, não teve um gabarito, o pessoal concordou, por causa de uma expressão que aparece no texto, que eu vou marcar agora, a trajetória fechada. Isso eu nem cheguei a falar com vocês, estou falando agora. Ele fala que a trajetória é fechada. Existe uma definição, vou passar aqui para vocês, que é o seguinte, uma força chamada conservativa, quando o trabalho que realiza para mover a partícula entre dois pontos independe da trajetória percorrida. Daqui a pouco eu falo isso. O trabalho, eu falei, o trabalho do peso, eu falei isso, não depende do caminho. Era mgh, não interessa o caminho. Então, não é uma força conservativa. De forma semelhante, se uma partícula viaja um percurso fechado, é o que está lá, a trajetória fechada, o trabalho total realizado por uma força conservativa é zero. Em outras palavras, o trabalho é o mesmo para quaisquer dois caminhos. O que está falando? Vou escrever aqui, olha só. Vamos pegar o trabalho da força-peso. A gente viu o seguinte, se eu tenho um corpo, eu largo ele vai cair de uma altura h. O trabalho da força-peso era mgh, né? Que é força vezes deslocamento. Força-peso vezes deslocamento, que é h. Aí ele chega no chão. Só que na aula sobre isso, eu fiz uma demonstração desse mesmo corpo descendo uma rampa. Essa rampa tinha a mesma altura, mas, obviamente, o corpo ia andar um espaço maior. Tá vendo? Ele vai descer essa rampa. Só que eu demonstrei lá que o trabalho aqui era igual. Também era mgh. E aí eu concluo que o trabalho do peso independe do caminho. Pode cair em linha reta, pode cair na rampa, pode cair no tobogã todo desnivelado. Tá? O trabalho independe do caminho. Quando o corpo está descendo, está caindo,
tanto na rampa, quanto no tobogã, quanto em linha reta ali, o trabalho do peso é mais mgh, né? O peso dá energia. Se eu levantar um corpo do chão até aquela altura H, o trabalho do peso é mgh, só que é negativo. Por quê? Porque ele atrapalha, ele tira energia, pesa para baixo, estou levantando o corpo. Então, a gente falou isso na aula, que o trabalho é positivo quando o corpo desce, negativo quando sobe. Então, se o corpo desce e depois sobe, o trabalho do peso total é zero. Ele dá energia quando o corpo desceu, tirou quando subiu, o total é zero. Isso é que está no texto. O trabalho do peso independe do caminho, e se eu faço o circuito fechado, ou seja, eu comecei lá em cima, fui lá embaixo e voltei, o trabalho do peso é zero. Porque é uma força conservativa. Mas, completando ali aquela definição, num sentido mais geral, ou seja, numa coisa mais global, uma força conservativa, se e somente se, pode ser expressa como gradiente de uma função escalar. Aí a gente boia nisso, chamada de energia potencial. Interpretando isso, a força conservativa só se eu consigo definir aquilo que é energia potencial. Que a gente viu energia potencial gravitacional. Tá? Quando você tem uma força que você não associa energia potencial, essa força não é conservativa. Em outras palavras, estou falando o seguinte: o que o jardineiro faz, ele vai lá, percorre o quintal todo e volta para o mesmo ponto. A força que ele faz, ela não é uma força que gera energia potencial, ela não é uma força conservativa. A força que ele faz aumenta a energia do cortador. Tá certo? O que são forças conservativas que nós vimos, então, esse ano? Peso e a força elástica. Qualquer outra força que aparecer, trata como força não conservativa. Beleza? Porque, de novo, vamos lembrar disso. Se tem energia potencial associada, é conservativa. Se não tem, eu esqueço isso. Então, esse exercício, ele teve um debate, porque muita gente estava discutindo se seria a letra A, por causa da trajetória fechada, aí o trabalho conservativo, ou o gabarito que eles deram foi C, que eu já vou resolver para vocês. Tá? E no final, a federal está certa, porque essa força é não conservativa. Esquece essa trajetória fechada e vamos fazer o exercício sem considerar isso. Tá? Só estou falando do debate que teve, porque se bobear, vocês vão achar ainda, talvez uma publicação antiga, tá, de algum professor, tudo que tenha marcado letra A. Mas depois, isso foi discutido e chegaram à conclusão que não é conservativo mesmo. Opa, passei demais. Tá? Então, vamos fazer essa questão. Tá. E aí começa aquela questão, problema da gente saber como resolver a questão. A gente está falando de trabalho. Então, trabalho, eu sei que trabalho é F D, cosseno θ, né? Mas nesse caso aqui, a força está na direção do movimento, então ela tem um ângulo zero com o deslocamento. Então, trabalho F vezes D, porque o cosseno de 0 grau é 1. Né? Então, quando ela atua junto com o movimento, na mesma linha, na mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo lado, trabalho FD. Tá. Eu tenho velocidade, a velocidade instantânea, está naquele momento que está analisando o exercício, 4 km por hora. Eu tenho a força, beleza, a força nós temos, e eu tenho tempo. Bom, eu não tenho deslocamento. E, na boa, com esses valores aqui, essa força é no início. Mas eu não consigo calcular o deslocamento aqui que ele está percorrendo. Tá certo? Eu não tenho a velocidade que ele termina. Na verdade, eu tenho muito pouco dado, porque para eu calcular com o tempo, eu poderia usar V igual a V0 mais AT e calcular a aceleração. Né? Eu não tenho a massa, eu poderia usar F igual a MA, já que eu tenho a força, calcular a aceleração. Então, qualquer forma de se tentar para achar o deslocamento vai falhar. Como que eu faço isso? Vou pensar outra fórmula que tem trabalho. Tem uma grandeza que a gente viu que chama potência. Potência é trabalho sobre tempo. Mas aí o que torna essa questão mais difícil ainda é porque tem um caso especial da potência que é chamado potência instantânea. E eu lembro dessa fórmula porque eu li isso aqui, ó, velocidade instantânea.
Eu mostrei para vocês que a potência instantânea, naquele instante, não é a potência média. Essa fórmula que eu botei agora é chamada de potência média. Potência no caminho todo. Mas a potência instantânea, ela pode ser calculada como F vezes V. A força vezes a velocidade. Então, a potência, que é trabalho sobre o tempo, também é força vezes velocidade. Aí, quando você olha para esse exercício aqui, você tem força, você tem tempo, está ali tempo, força, e tem velocidade. Então, eu consigo resolver ali. Ó. Aí eu vou achar o trabalho e vou ver qual desses itens, 4 ou 8, que corresponde a esse valor. Tá? Problemas, unidade. 4 km por hora. Isso aqui, para chegar em metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Como eu estou no pismo, estou sem calculadora, vou deixar assim. Tá? Vou fazer essa conta vai ficar esquisita, vou deixar assim. Vamos ver se, quem sabe, na resolução eu consigo simplificar essa conta aqui. A força está ok, está sistema internacional, o tempo está em minuto. Tem que passar para segundos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, já que lá eu não fiz a conta, aqui eu não vou fazer também não. Aqui é fácil, né? Mas vou deixar assim, 6 vezes 60 segundos. Essa é a mesma coisa, 6 minutos. Então, resolvo a questão. Trabalho, estou procurando. O tempo, 6 vezes 60. A força vale 20. E a velocidade, 4 sobre 3,6. Tá? Vou continuar aqui embaixo, ó. Agora eu vou multiplicar aquele 6 vezes 60. Por quê, gente? Eu vou explicar meu raciocínio. Esse 3,6 eu estou doido para cortar ele. Tá? Esse número é chato. Vai ficar estranho a conta. 6 vezes 6 é 36. Opa, parecido, dá para simplificar. Então, eu vou multiplicar esses dois agora. Vai ficar, na verdade, 360. Né? 6 vezes 60, 360. Ali fica 80. 4 vezes 20. E embaixo, 3,6. Agora, eu consigo simplificar os dois. Ó. Divide esse e esse por 3,6. Fica 1 ali. E 360 dividido por 3,6 fica 100. Passo 100 multiplicando. O trabalho vai ser 8.000 joules. Aí você vai lá olhar a resposta. 4. 8. 4. 8. Não tem. Calma. 8 kJ. Quilo, se você lembrar das unidades que está mais acostumado, quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, a gente fala quilômetros, né? Mas é quilômetro, 1000 metros. Então, na verdade, esse trabalho aqui é de 8. No lugar do 1000, né, 8.000, eu vou botar 8K. 8 quilojoules. Então, a resposta é a letra C. Ó. O trabalho é 8 quilojoules e a força é não conservativa. Ela está dando energia. Certo? Então, essa é a questão difícil do PISA, tá vendo? Não é fácil, não. Eu acho que a dificuldade maior, a maioria dos alunos, gente, não ia nem pensar muito nisso aqui, trajetória fechada. Quase não, isso não aparece muito em livro ensino médio, não, isso é muito ensino superior. Mas o problema é lembrar dessa fórmula aqui, ó, F vezes V, que é a potência instantânea. Certo? Mas tá aí. Eu não ia lembrar, professor. Exato, a gente tem pouquíssimo exercício no livro, cai pouco no concurso. Então, essa é uma questão que a gente, que é professor, quando vê, fala, pô, para que isso? Está muito acima do que poderia ser cobrado. É claro que quando você vê ela pronta, o que eu fiz aqui, gente? Ó, substituí os valores F, V e T e fiz conta. Acabou, uma fórmula só, resolvi a questão, marquei lá e morri. Só que ela tem essa história da força conservativa, e tem que lembrar dessa forma, tá? Que é bem difícil, não de resolver, mas de lembrar. Se eu dou ela pronta para vocês, assim, bota a forma para vocês, vocês fariam ela brincando. Mas sem botar a forma é difícil lembrar mesmo, tá? Normal. Mas, enfim. Agora, a boa notícia. Caiu ano passado isso. Não é comum repetir. Não é impossível, não. Mas não é comum repetir essas fórmulas mais raras 2 anos seguidos, tá? De que forma está aqui o exercício. Vamos para o outro. Mais um do pismo. Vamos lembrar dessa. Um corpo de 1 kg desliza sem atrito sobre uma superfície horizontal com velocidade constante de 60 centímetros por segundo. Aqui tem muita informação, vou marcar já. Ó. Massa, sem atrito, velocidade constante
60 centímetros por segundo. Pô, botou 1 centímetro ali. Ao se chocar frontalmente com o corpo que estava parado no caminho. Tinha um outro corpo parado. E tem um choque. Choque, colisão. É o último assunto que a gente fechou, né? Capítulo que a gente acabou de terminar. Se considerar que o choque foi totalmente elástico, eu vou lembrar isso, não faz diferença nenhuma, tá? Dá para fazer exercício sem saber isso. A massa do corpo que estava parado e o módulo da velocidade que ele adquire depois da colisão são, respectivamente, então tá ali. O que acontece é o seguinte, a primeira reclamação que eu fiz foi da unidade, mas repara que a resposta está em centímetros por segundo. Então, talvez eu não precise mudar a unidade. Certo? Já é um bom caminho. Se eu mudar, tem problema? Não, gente. Vai ficar 0,6 metros por segundo. Eu vou achar no final metro por segundo e colocaria. Então, vamos lá, Bruna. Mas é o seguinte, você tem 2 corpos. Ele quer informação do segundo. O primeiro bate no segundo. Toda vez que tem batida, gente, tem colisão, não tem outro assunto. Aí a Laura buscou certo. Tem a ver com impulso. Tá? Mas eu não vou usar a fórmula do impulso, Laura. Porque é o seguinte, quando um corpo bate no outro, um exerce impulso sobre o outro. Tanto que esse aqui estava parado e vai ganhar velocidade. Exatamente. Tá? O que tem em colisões, sempre que você lê um choque, uma batida, uma colisão, você está lendo o texto, já escreve no cantinho lá, opa, colisão, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Nem sei se vai usar, mas se é colisão, isso existe. Já anota lá. Tá? Então, a gente vai ter que partir desse princípio. O que ele fala ali, perfeitamente elástica, falei que talvez não use, mas tem que lembrar que se usa, se não usa. Perfeitamente elástica tinha aquela colisão em que a energia toda se conserva. E aí tem um número que eu cheguei a passar no finalzinho desse assunto, que é o coeficiente de restituição. Eu botei isso no exercício. Quem assistiu a aula vai lembrar. A letra E, coeficiente de restituição, que é a conta mais ou menos o seguinte, a velocidade relativa depois da colisão, em módulo, dividido pela velocidade relativa antes. Velocidade relativa, eu falei disso ontem, né? É uma velocidade do corpo menos a outra. Quando o choque é perfeitamente elástico, totalmente elástico, esse valor é 1. A velocidade relativa antes é igual ao depois. Tá? Já que são iguais, vai dar 1. Quando eles batem e andam juntos, que não é o caso do exercício, a colisão é perfeitamente inelástica ou só inelástica. Aí esse valor é 0. Porque a velocidade relativa de 2 corpos andando juntos é 0. Então, quando eles batem, esse é o que mais cai. Tá? Um corpo bate no outro e vai junto. Aí esse valor aqui é 0. Tá certo? E quando é um valor entre 0 e 1, a gente chama de parcialmente elástico. Parece muito pouco isso. Então, vamos partir da conservação da quantidade de movimento. Mesmo porque, gente, para lembrar, a quantidade de movimento é aquela fórmula m vezes v. Ele só deu isso, massa, velocidade, e pediu massa e velocidade. Então, o caminho deve ser esse mesmo. O que eu pego? Ó, tem 2 corpos. Eu pego a quantidade de movimento inicial de 2 corpos. Ó. A massa do primeiro corpo, a velocidade inicial do primeiro. Acho que ficou muito grande a letra. Não vai caber ali. Ó, massa do primeiro corpo, velocidade inicial do primeiro corpo, massa do segundo corpo, velocidade inicial do segundo corpo. Então, isso é antes, isso é inicial. Ó. Primeiro corpo em mv, segundo corpo em mv. São 2 corpos, 2 quantidades de movimento. E depois, m1, v1, velocidade final, mais m2, v2, velocidade final. De novo, 2 corpos, 2 quantidades de movimento. Então, isso é conservação. Tudo antes e tudo depois. Vou jogar os números e ver se resolvo sem usar o coeficiente de restituição. Né? Eu tenho aqui, ó, massa 1, ele está andando a 60 centímetros por segundo. Eu não costumo botar unidade na conta, mas agora eu vou, porque essa unidade é diferente. A massa 2, eu não sei, mas ele estava parado no início, ao se chocar com outro corpo que estava parado. Então, essa multiplicação aqui vai dar 0. Que bom. Massa 1, 1.
Vamos ler de novo? Se considerarmos que o choque foi totalmente elástico, beleza, a massa do corpo que estava parado, em modo de velocidade, deixa eu ver só isso. Tá, aqui, ó, eu pulei uma parte que está marcada. Ó, vamos voltar no texto. O corpo, ao se chocar frontalmente com o corpo que estava parado no caminho, ele para. Então, a velocidade final do primeiro corpo é 0. Massa 2, V2. Então, eu tenho 1 vezes 60. Vou deixar a unidade porque ela está diferente. Mais 0, posso ignorar. 0 mais M2V2. Aí ficou um problema que eu tenho duas incógnitas, né? Não consigo resolver. Então, eu vou ter que apelar para o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é o quê? A velocidade depois. É a velocidade do corpo 2 menos a velocidade do corpo 1. E antes, velocidade do corpo 2 inicial menos velocidade do corpo 1 inicial. Isso em módulo, né? Se essa conta é negativa, eu tiro o negativo. Isso é igual a 1. Só dividir aqui, fazer uma letra um pouco menor. Velocidade final do corpo 2, não faço ideia. Velocidade inicial do corpo 1 é 0. Então, V2 menos 0, V2. Velocidade inicial do corpo 2 era 0. Velocidade inicial do corpo 1, 60. Né? Então, 0 menos 60. Só que está imóvel. Então, por isso que eu tirei o menos ali. Isso é igual a 1. Então, a velocidade do corpo 2, 60 centímetros por segundo. Tá? Eu não ia lembrar dessa equação. Mas aí você pode lembrar da ideia, gente. Quando o choque é perfeitamente elástico, ou totalmente elástico, se o corpo está parado e o outro andando, depois da batida, se esse para e o outro anda, ele vai com a mesma velocidade. Falando uma situação prática, duas bolinhas de sinuca. São praticamente a mesma massa, né? Deveriam ser. Quando uma bate na outra, se a primeira para, a segunda vai com a velocidade igual. Então, o choque é quase que perfeitamente elástico ali. É o mais próximo disso. Então, se eu tenho a velocidade 2, o que eu posso falar? Ó, continuando nessa forma, 60 centímetros por segundo é igual a M2, e a velocidade 2, 60 centímetros por segundo. Repare que eu posso dividir por 60, as unidades, ó, também eu divido uma pela outra, por isso que não precisava mudar. Se aqui todo mundo dividiu pelo outro lado, aqui fica 1. Então, a massa 2, 1 quilograma. Então, está lá. Qual é a massa? 1 quilograma e a velocidade 60 centímetros por segundo. Fechou. Tá? Deixa eu dar mais uma dica de prova, de concurso. Vamos lá. Você chegou aqui, essa parte aqui. Aí, se eu lembrava, professor, conservação da quantidade de movimento, eu lembrava. Cada vez que o corpo bate no outro, eu vou fazer isso. Beleza. Só que eu não lembrava do coeficiente de intuição. É um problema. Tudo bem. Mas, só de chegar aqui, ó, eu já posso concluir que a massa 2 vezes a velocidade 2 tem que dar 60. É a única informação que eu cheguei, por exemplo. Então, eu vou lá e faço 0,7 vezes 72. Não dá 60. Tá? Isso vai dar mais ou menos 50. 2 vezes 30, dá 60. Pode ser essa. Você marca ela. 0,6 vezes 100, 60. Pode ser essa. 2 vezes 42. Não. 1 vezes 60, 60. Então, se você chegou até aqui e não consegue mexer mais, você pelo menos elimina duas opções. Tá? Então, se tiver que chutar, você vai chutar entre 3. Não é o ideal, gente. Não estou falando que você vai fazer isso. Eu vou para a prova fazer isso. Né? Só que esse é chamado chute consciente. Você não sabe terminar a questão, mas você sabe, pelo menos, interpretar as respostas. Já ajuda um pouco. Tá? Ó, mais uma questão difícil. O PIS no ano passado foi difícil, tá? Não foi um PIS tranquilo, não. Duas questões mais difíceis. Agora, eu sempre falo isso. Isso é bom para vocês. Porque, no geral, as duas questões que eu acabei de fazer, ninguém sabe nem começar. Vocês, pelo menos, têm uma noção. Outra questão do PIS no ano passado, tá? Só para tranquilizá-lo, gente, o nível do PIS nem sempre é esse, não, tá? Essa prova também está dificilzinha, olha só.
Mas a questão dá para mexer. Esse tipo de questão, não nesse grau de dificuldade, mas aparece. Não, lá, relaxa, relaxa. Essa prova teve muita crítica. O que isso acontece, isso gera? Gera os professores tirarem a mão um pouquinho, tá? Então pode ficar tranquilo que vai vir uma prova mais fácil. Tomara que não venha muito fácil, eu sempre torço para isso. Então, não estava tranquilo não. Agora, esse tipo de questão que está aqui na nossa frente, que tipo de questão? Gráfico eu nunca vi na vida. Isso eles gostam. Tá? E aí, geralmente, ela é fácil. A gente tem que só tomar cuidado, só pensar com calma. E não tentar já adivinhar. Eu lembro desse gráfico. Não, olha só. Esse gráfico é trabalho, porque ele bota lá, W é o trabalho. Então, trabalho por K. O que é K? Ele chamou de K, energia cinética. Aqui no inglês, geralmente, usa essas letras, tá? W e K. Ele explicou o que tá beleza. Então, ali é trabalho e aqui é energia cinética. Em todos eles. Letra A, B, C, D e E. Eu nunca vi esse gráfico na vida. Então, vamos ler a questão e eu vou conseguir fazer, né? A partir do repouso da informação, o corpo começa a se mover em linha reta sob a ação explosiva de uma força constante de 15 newtons. A força é constante. O movimento termina quando o corpo atinge um obstáculo. Ele baixa em algum lugar depois de andar 100 metros. Ok. Considere W trabalho, já considerei. E K, energia cinética, também já considerei. Escolha a opção que melhor esboça o gráfico W por K, ou seja, trabalho por energia cinética. E depois, a primeira coisa é ver qual gráfico tem essa cara. E depois, qual é a localização mais adequada de um ponto P que corresponde ao instante T2, ou seja, metade do tempo do movimento. Tá? Então, o T maiúsculo é a duração total. Ele quer o seguinte, na metade do caminho, na metade do tempo, qual que é a posição do ponto P. Em outras palavras, gente, o ponto P ele termina um trabalho. Tá? Todos eles têm. Ele quer saber, na metade do tempo, quanto que vale o trabalho. É mais ou menos isso. Tá? Se vale a metade, 750, ou menor que isso ou maior que isso. Então, vamos com calma. Vamos devagar aqui. Primeiro, todos os gráficos têm um valor de trabalho final. Vamos calcular o trabalho, então. Trabalho é FD cosseno θ. Como a força está no mesmo sentido do movimento, ele fala isso. Cadê? Não fala. Não fala, então eu vou supor isso. Move em linha reta sob a ação da força explosiva constante, módulo 15. Então eu vou fazer trabalho F vezes D. A força é 15, o deslocamento é 100, vai dar 15 vezes 100, 1.500. Vamos lembrar da unidade, joule. Então, o trabalho, até chegar no final, 1.500 joules. Pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Certo? Que é o trabalho. Trabalho. Trabalho é a variação da energia cinética. Se o trabalho foi 1.500 joules, a variação da energia cinética também foi de 1.500 joules. Então, a energia cinética, que era zero, porque estava parado, chega a 1.500. Então, letra A, 1.500, letra B, 1.500, letra C, 1.500. O resto também era 1.500, só que não condizia com o trabalho. Então, já tinha esse problema. Então, beleza. Já estou entre A, B e C. Já sei que o gráfico ele é linear. O gráfico é uma linha reta. Tá? Só para não deixar isso só no sobrou, né? Para explicar por que isso. O gráfico, gente, quando é uma linha reta, é função do primeiro grau. Lembra lá da matemática. A, x mais b. Né? Ou seja, o x é elevado a 1. Quando ele passa da origem, o gráfico era mais ou menos assim. Y igual a x. Né? O que acontece é o seguinte, o trabalho é igual a energia cinética, a variação de energia. Igualzinho, mesmo valor. Então, eu tenho que ter um gráfico que toda vez que eu tiver um valor de um trabalho, eu tenho um valor igual à energia cinética. Então, vai ser um gráfico. E a energia cinética é elevada a 1, né? Então, o gráfico de primeiro grau é uma reta, A, B, C, beleza? E ela é
aquele tipo de função afim, né? Que você tem os valores exatamente iguais aqui. Ó. Você vai ter os valores, ó, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Aqui, então, é 750. 750. Tá certo? É uma reta que passa exatamente no meio do quadrante. Aí. Beleza. Então, já sei qual é a forma do gráfico. Já respondi parte da questão. Agora é o ponto P. Qual que é a posição desse ponto P, sabendo que o P corresponde à metade do tempo? O que acontece é o seguinte, gente. O trabalho é FD. Se, na metade do tempo, ele tiver andado a metade da distância, o ponto P está aqui. Ó. Exatamente na metade do trabalho. Certo? Ó, metade do tempo. Se ele andou metade da distância, eu tenho, então, o trabalho a metade do total. A distância é metade, o trabalho é metade. Mas é o seguinte, só acontece do tempo e a distância ter a mesma correspondência, ou seja, se for um terço do tempo, um terço da distância, metade do tempo, metade da distância, quando for um movimento uniforme, quando a velocidade é constante. Que ele anda a cada segundo no mesmo espaço. E nesse caso aqui, se tem alguém fazendo força no corpo, vamos lembrar, F igual a MA. Se tem alguém fazendo força, esse movimento é acelerado. E aí o movimento acelerado quer dizer o quê? Que a cada instante ele anda um pouco mais. Aquele desenho que eu passei nas aulas, né? Ó, o corpo começa aqui, um segundo depois está aqui, mais um segundo está lá, mais um segundo andou mais ainda, no outro andou mais ainda, ele está cada vez mais rápido. Então, a cada segundo ele anda um espaço maior. Isso quer dizer o quê? Que na metade do tempo, primeira metade do tempo, ele não chegou na metade do caminho. Porque na primeira metade ele está mais devagar que na segunda metade. Ele começa devagarinho e depois é muito rápido. Então, a metade do tempo, ele não alcançou ainda a metade da distância. Isso quer dizer o quê? Na metade do tempo, ele não atingiu a metade do trabalho. Então, a resposta é a letra A. O ponto P vai estar antes da metade. Professor, eu não entendi. Como assim eu sei que tem aceleração? Vamos lá de novo. Ó. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Primeiro é o seguinte, eu concluí que o... Rapidinho. Eu concluí que esse movimento não é uniforme. Ele não tem velocidade constante. Por quê? Tem uma força aplicada, e se tem força, tem aceleração. Só de ler lá, tem força, você já pode botar isso na cabeça. Tá? Bom, se ele está acelerado, eu sei disso. Ó. Cada segundo ele anda mais. Ele vai andando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Ele vai alcançando velocidades maiores, então ele anda espaços maiores no mesmo tempo. Então, um segundo ele pode ter andado esse pedacinho, no segundo ele anda mais, no terceiro mais ainda, no quarto mais ainda, e por aí vai. Isso quer dizer o quê? Se você dividir esse caminho, esse percurso, em dois tempos iguais, metade do tempo inicial, metade do tempo final. A primeira metade ele está mais devagar que na segunda. No início ele está mais lento. Então, até chegar na metade do tempo, ele não andou metade da distância, porque ele está devagarinho. Depois que ele está mais rápido, ele recupera isso e chega no final. Tá? Então, eu, sabendo que o movimento é acelerado, eu concluí. Onde você quer agarrar? Eu concluí, que já vou rapidinho, só para terminar aqui. Na metade do tempo, ele não andou a metade da distância. Certo? Então, se ele não andou metade da distância, o trabalho na metade do tempo é menos do que 750, metade de 1.500. Porque ó, o trabalho é F vezes D, está aqui. Ó. Se o trabalho total era 1.500, caso ele tivesse na metade da distância, eu acharia, na verdade, 750. Mas, repito, ele não andou a metade da distância. Então, o trabalho
é menor do que 750, é menor do que a metade de 1.500. Maria Eduarda. Entendi, professor. Obrigada. E se ele começar mais rápido e depois ir devagar? Aí você teria um trabalho negativo, né? Porque a força seria contrária, estaria tirando energia. Então, o teu gráfico teria que ser aqui embaixo. Valores de trabalho negativo, que vai contra o movimento. Aí seria mais difícil ainda a questão. Explica de novo, que eu não entendi. Oi? Eu não Tá. entendi que fica negativo. Você falou o seguinte, se estivesse perdendo velocidade, né? É, ele começasse rápido e perdesse a velocidade. Seria aí o seguinte, ó, se estivesse perdendo velocidade, o raciocínio seria o contrário. Ele começa muito rápido e a cada segundo ele anda um espaço menor. Ok? Aí seria exatamente o raciocínio contrário. Mas qual o problema? Não é só o ponto P que mudaria se ele estivesse freando. Se ele estivesse freando, indo cada vez mais devagar, a força seria o contrário. Ele andaria para a direita e a força seria para a esquerda, por exemplo. A força contra o deslocamento daria um trabalho negativo. Por quê? Você teria, pode pensar na fórmula, né? O cosseno seria 180, seria menos 1, ou entender o conceito. Trabalho é variação de energia. Se ele está freando, ele está perdendo energia. Então, isso quer dizer que o trabalho é negativo, ele tira energia. Se o trabalho fosse negativo, ele não poderia estar aqui, ó, com os valores positivos. Ele estaria para baixo. Seriam valores negativos de trabalho. Menos 1, menos 2, por aí vai. Entendi. Tá certo? Mas aí o ponto P estaria depois. Só que para baixo. O gráfico seria algo mais ou menos assim. Aqui, o ponto P estaria mais perto do final. Tá? Mas aí para falar. E por que ali em cima está escrito que a força é constante, sendo que você falou que tem aceleração? Não, mas agora, cuidado. A força constante, ela provoca uma aceleração constante. Então, a força, ela muda a velocidade. Ah, entendi. Tá? Lembra disso. A força provoca a aceleração. Então, a aceleração também é constante. Mas se tem aceleração, A igual a delta V sobre delta T. Se tem aceleração, tem variação da velocidade. Beleza? Entendi. Tem uma caixa, você começa a empurrar ela, e não para de empurrar nunca, tá? Ganhando atrito, ou ainda melhor sem atrito, a velocidade vai só aumentando. É o que acontece quando o corpo cai. Tá? Você tem o corpo caindo, a aceleração da gravidade não para de atuar, ele vai só ganhando velocidade. Aceleração constante, a força-peso constante, mas a velocidade só aumentando. Entendi, professor. Obrigada. Tá? Agora, que eu ia brincar que a Maria Eduarda, não satisfeita da questão já ser difícil, ela queria complicar mais a questão ainda. Né? Tem uns alunos de São Paulo insistindo em falar comigo agora. Eu nunca atendo, não vai ser agora que eu vou atender, né? Vamos lá. Questão aberta do piso. Aí o cara pensa assim, nossa, fecharam a tela daquele nível, aberto, então não, tá fácil. A prova aberta desse ano. Tá moleza, né, gente? Mas tá fácil. Tá? Ó, um pequeno bloco de 2 kg é solto do repouso. Aqui tem o pleonasmo, né? Solto do repouso. Se é solto, é do repouso. De uma altura de 20 metros do solo. Realizando assim um movimento de queda livre em que o atrito com o ar pode ser desprezado. Então não tem atrito, não. Considere G igual a 10. Letra A determina o peso do bloco. Ah, isso aqui é moleza. Peso é mg. Peso é a massa 2. A gravidade, ele deu a aceleração, né? 10, 20 newtons. Ó. Acabou. Letra B, calcule o tempo que ele leva para atingir o solo. Aí você tem mais de um caminho. Aí você pode escolher o que você quer fazer, tá? Eu vou fazer o caminho que eu não faria primeiro. Você pode pensar o seguinte, o corpo está parado lá em cima, vai cair. A posição que ele estava lá em cima era 20 metros. Chega na posição 0. E ele quer saber o tempo que demora isso. Tá? Equação de movimento, né? Tem aceleração, tá, gente?
da gravidade. Então, você tem que pensar nas equações de movimento que tem aceleração. Você tem V igual a V0 mais AT, que não serve. Por que não serve? Não tem velocidade final, não tem tempo. Então, aqui eu não vou mexer muito. Eu tenho S igual a S0 mais V0T mais A T ao quadrado sobre 2. Essa parece ser boa lá. Eu tenho as posições, beleza. Velocidade inicial, eu tenho, beleza. Aceleração, eu tenho. Calculo o tempo. Então, essa dá. E Torricelli eu não vou nem escrever, porque a Torricelli ela é útil para quê? Quando não tem tempo. Quando não dá, ele não quer o tempo. Ele quer o tempo. O Torricelli aqui seria inútil. Poderia usar Torricelli, só para quem não lembra o que é Torricelli, mas aí é um trabalho excessivo, tá? Mas poderia calcular com Torricelli a velocidade que ele chega lá embaixo, antes de bater no chão, claro. Poderia calcular isso. E com essa velocidade, eu poderia fazer o cálculo do tempo aqui. Tá? Mas aí seriam duas equações, eu não acho que é o caso. Então, lembrei do movimento, vou usar essas equações. Tá. Ó, eu botei 20 metros lá em cima e 0 lá embaixo. Quer dizer que se tivesse uma régua aqui, a régua estaria medindo para cima, né? O referencial é para cima. Então, a posição final é o 0. A inicial, eu botei 20 metros. A velocidade inicial é 0. 0 vezes t é 0, vou deixar só 0. A gravidade vale 10, só que é para baixo. Como eu botei para cima positiva, a gravidade negativa, t ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó, esse menos 10t ao quadrado sobre 2, eu vou passar para o outro lado. 10 sobre 2 é 5, então fica 5t ao quadrado. Perde o sinal negativo, né? Isso é igual a 20. 20 simplifica com 5, dá 4. Já dá 1. E para tirar quadrado, raiz quadrada de 4. Então, tempo, 2 segundos. Professor, eu não tinha colocado que a gravidade era negativa, aí por isso que eu falei, tem alguma coisa errada. Aí tem que tomar cuidado com essa questão do referencial, Laura. Tá? Por isso que eu gosto de fazer o desenho. Sempre pensa nisso, como que você marcou as posições. Se ele começa, eu poderia fazer assim. Eu poderia botar o 0 lá em cima e o 20 metros lá embaixo. Então, nesse caso, o espaço cresce para baixo. Aí a minha equação ficaria ponto final, 0, ponto inicial, 20, mais 0, né, vou ignorar essa parte do meio, e aqui menos 10t ao quadrado sobre 2. Menos não, mais. Eu botei para baixo positivo. Então, ficaria assim. Tá? Não, eu errei. Tá? Querendo fazer com pressa. Então, de novo, ó. Usando essa equação aqui, a posição final, 20, ó, eu botei o 0 lá em cima, então 20. A inicial, 0, mais 0, velocidade inicial, mais a gravidade para baixo, 10t ao quadrado sobre 2. Aí aqui o sinal ficaria ok, né? 25t ao quadrado, aí ficaria igual lá. Tá? Então você sempre tem que olhar isso, como você marcou as posições. Elas que definem o que é positivo para um lado ou para o outro. Porque a aceleração está indo contra a trajetória, e por isso que é negativo. Está muito baixinho, tá? Deixa eu aumentar meu som. Fala. Eu falei porque a trajetória está indo... Não, a aceleração está indo contra a trajetória. Exato. Por isso que é negativo. Exato. No jeito que eu fiz, sim. Eu falei que poderia fazer de outro jeito, mas a letra B não. Eu pensei em fazer conservação de energia, mas ele quer tempo. Nem tem energia, nem tem tempo na conservação de energia. O caminho acaba que é esse mesmo. Então, a letra C, fazer de cor diferente mesmo. Calcule a distância que o bloco anda no último segundo da queda. Repara que ele demora 2 segundos para cair. O último segundo é metade do tempo. Então, se eu pensar errado, eu poderia falar assim, na metade do tempo ele anda metade da distância, 10 metros. Errou. Tá? Por quê? Porque a gente acabou de ver no exercício anterior, né?
quando o corpo está acelerando, e na queda ele está acelerando, ele anda cada vez mais. Então, na verdade, no último segundo ali, ele vai andar mais que no primeiro segundo. Então, não vai ser 10 metros. Vai ser um pouco mais. Eu tenho que calcular isso. O que eu posso fazer? Eu posso desenhar de novo aqui. Ou então fazer o seguinte, ó. Vou calcular assim, ó. 20 metros é a posição inicial. Vou obedecer o que eu fiz, tá? 20 metros. Ele vai cair durante 1 segundo, vai passar na posição... Desculpa. Garganta travada. Vai passar na posição S1, que é o S, 1 segundo, né? E vai chegar no 0. Eu posso calcular o valor dessa posição, que eu sabendo disso, eu vou ter qual que é a distância que ele andou no último segundo, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Esse corpo demorou 2 segundos para cair. 1 segundo, como eu falei antes, é o tempo que ele quer aqui, ó. Só que como 1 segundo é metade de 2, o tempo de queda aqui também é 1 segundo. Então, de novo, ele demora 2 segundos para cair tudo. Ele quer a distância do último segundo, então eu vou calcular a posição em 1 segundo. 1 segundo até aqui, mais 1 segundo até aqui. A gente vai ver que meu desenho está com problema. Está errado, mas nada que interfere. Vou pegar a mesma equação de antes. Eu vou calcular o S1. Ele começa na posição 20. A velocidade inicial é 0. A aceleração menos 10, né? Porque o meu espaço cresce para cima e a aceleração é para baixo. O tempo, 1 segundo. Sobre 2. Então, a posição 1, 20, menos, o 0 aqui estou ignorando. 10 vezes 1 ao quadrado é 10 sobre 2, 5. 20 menos 5, 15 metros. Então, essa posição é 15 metros. Como lá embaixo é 0, você responde que no último segundo ele cai, ele anda 15 metros. Tá? No primeiro segundo ele caiu só 5 metros e depois ele caiu 15 metros. Beleza? Questão do piso. Essa eu achei fácil. Eu demorei, eu fui explicando tudo, uma questão mais simples. Tá? A letra C pode trazer um pouquinho de dificuldade, mas mais tranquilo. Questão 6. Essa questão que tem mais um caminho para fazer. É uma questão... Ela começa fácil para ficar média. Não vou falar que ela é difícil, não, mas também não é molezinha. Tá? Ó, um bloco de massa 1 kg, vou marcar a massa, é solto, partindo do repouso. Eu gostei do pismo nisso, porque eles não estão deixando dúvida. Né? Solto já quer dizer que eu larguei ele. A velocidade inicial é 0, mas ele repete, partindo do repouso. Do alto de um plano inclinado, está lá o desenho, com uma altura de 5 metros. Como está na figura. Não tem atrito nessa parte entre o plano inclinado e o bloco. Ao término da descida, ele percorre uma distância D, está lá no desenho, que tem atrito. Ele até botou um desenho diferente. Nesse caso, o coeficiente de atrito cinético quando o corpo está andando, é 0,5, sem unidade mesmo. E a partir daí ele fica liso de novo. Da forma que o atrito pode ser desprezado depois da distância dele. Sabe-se que o bloco perde 75% da energia nessa parte, por causa do atrito. Determina, letra A velocidade na base da rampa. Tá? Olha só. Você pode ser louco e querer fazer isso na letra A. Desenhar a força. Desenho errado, ficou torto aqui. Desenhar as forças. Tentar fazer bem retinho aqui, eu não consigo muito. Foi. Peso e normal. Lembra que no plano não tem, no plano inclinado não tem atrito. Decompor a força-peso. Uma componente para cá e essa componente para cá. Que é 3x. Apesar que não dá, não. Falei besteira.
Mas o que eu estou querendo sugerir? Você poderia, se tivesse como, porque não deu ângulo, né? Calcular o Px, lembrar que F igual a ma. O Px, então, é a força resultante. Você acharia a aceleração. Com a aceleração, você poderia fazer torre série, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta S. Mas para isso ele teria que dar esse tamanho aqui, ou esse ângulo, tá? Ele não deu isso. Oi. Eu poderia calcular a energia mecânica Exato. total do corpo ali na primeira posição, depois fazer 75% Exato. dessa energia? Por isso que eu falei que se eu tivesse como fazer isso e fizesse isso, seria louco. O caminho mais simples aqui, bem mais simples, é o que você falou, tá? É conservação de energia. Aliás, qualquer exercício, gente, que tem, principalmente quando muda a altura, né? Eu sempre penso primeiro em conservação de energia, tá? Então, de cara eu faria isso, ó, ponto A, ponto B, ele quer a velocidade lá embaixo, né? Na base da rampa, no ponto B. Eu colocaria, então, ó, que a energia no ponto B igual a energia no ponto A. Por quê? Porque não tem atrito. Ele não perde energia. A energia lá embaixo igual lá de cima. Qual a energia lá embaixo? Ele já não tem altura, então não tem mgh, mas ele tem movimento. Então, mv ao quadrado sobre 2. Lá em cima ele começou parado. Então, ele não tem energia cinética, mas tem altura. Então, tem energia potencial gravitacional. Já vou cortar massa com massa, porque é tudo multiplicação. Continuar aqui, ó. VB, eu estou procurando. O 2 já vou passar multiplicando. A gravidade vale 10. E a altura, eu marquei no texto, vale 5. Então, VB vai ser raiz. Né? Eu tirei os expoente lá. 2 vezes 10. 20. Peraí. Eu dei uma congelada aqui, que eu já adiantei. Aqui é 5, né? 2, G, H. G10, altura 5. Então, fica 2 vezes 10. Faz o seguinte, 2 vezes 5 é 10, vezes 10. Né? Que é 10 ao quadrado. Dentro da raiz quadrada, a velocidade, então, é 10. Tá ali. 10 metros por segundo. Essa velocidade do bloco na base da rampa, quando chega lá embaixo. A letra B, ele quer a velocidade quando termina aqui, ó, ponto C. Aqui eu tenho mais um caminho, tá? Ele deu o coeficiente de atrito. Deixa eu ver se me permite fazer isso. Massa ele deu atrito, eu consigo calcular a aceleração. Não dá não. Eu não tenho tempo nem distância ainda. Então, beleza. Então, o caminho que eu posso fazer aqui é o seguinte. Ó, se eu pensar da mesma forma que eu pensei antes, eu vou estar errado. Não tem conservação de energia. O texto até fala, ele perde 75% da energia. Né? Se ele perdeu 75%, gente, isso quer dizer que sobrou 25%. 25% dividido por 100, 0,25. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a energia no ponto C, ela é só 25% da energia no ponto B. Certo? Ele perdeu 75%. A energia que termina aqui no C é 25% do que tinha no B. A energia no ponto C, a altura ali é 0. Então, ele tem só movimento. Então, a energia é cinética. mv ao quadrado sobre 2. 25% é 0,25. A energia do B também era cinética. mdB ao quadrado sobre 2. Não tem altura também. Repare que está tudo multiplicando, então eu posso cortar massa com massa. A massa também era 1 kg, não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero a velocidade no ponto C. O 2, gente, eu posso cortar também, já que é só multiplicação, não tem soma, né? Então, esse número aqui embaixo eu posso cortar com aquele. Fica 0,25. A velocidade B era 10 ao quadrado.
Para tirar, então, a raiz quadrada, 0,25 vezes 10 ao quadrado. Saindo da raiz, gente, raiz de 0,25 é 0,5. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, a velocidade no ponto C, 5 metros por segundo. A letra B está aqui. Tá? E a letra C, ele quer a distância. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Letra C, ele quer a distância. Bom, eu sei que ali tem atrito, né? Eu tenho um bloquinho, sofrer ação da força-peso, normal, e o atrito. Ele perdeu energia. Perder energia quer dizer que tem variação de energia. Variação de energia é trabalho. Quem que realizou trabalho sobre ele para tirar a energia? O atrito. A normal, nem o peso realiza o trabalho nesse caso, né? Aqui no plano. Então, eu vou falar que o trabalho vai ser atrito vezes distância, só que negativo. Por que negativo? Tá? Ou você pensa na fórmula, igual eu falei mais cedo, FD cosseno θ, o deslocamento é para um lado, o atrito é para o outro, o ângulo é 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Ou você pensa o seguinte, o atrito tira energia, então o trabalho é menos força vezes deslocamento, né? Força de atrito no caso. A variação de energia eu posso calcular assim, gente. Ó. Eu posso calcular a energia no ponto B, que é mvb ao quadrado sobre 2, que vai dar ó, massa 1, velocidade 10 ao quadrado sobre 2. 10 ao quadrado é 100, 100 sobre 2, 50. Então a energia que ele tinha, lá no ponto A, 50 joules, no ponto B, 50 joules. No A também, porque a energia se conserva, né? Podia ter feito MGH também ali, também ia dar 50. Massa 1, gravidade 10, altura 5, 50 joules. Ele perde 75%. Então sobra no ponto C 25% da energia em B. Então isso aqui vai dar 0,25 vezes 50. Vamos trazer aqui, 12,5, né? Beleza. Então, calculei a energia no ponto B e ponto C. Para quê? Quando eu fizer a variação de energia nesse pedaço, né, entre B e C, eu pego a energia final, 12,5, menos a energia inicial, que é 50, que é no ponto B. Isso é igual. O atrito, gente, vamos lembrar da fórmula, é μ vezes força normal, vezes D. 50 dá menos 37,5, alguém me corrige se estiver errado. O μ, 0,5, está no texto. A normal, gente, é igual ao peso. Vou fazer aqui no canto esquerdo, aqui, que eu sem espaço, tá? O piso vai ter mais espaço. Normal é igual ao peso. Força para cima é igual a força para baixo nesse pedaço. Então, a normal vai ser mg. Normal vai ser 10, né? Porque a massa vale 1. 1 vezes 10, 10. Então, normal 10 vezes D. Ó, menos divide com menos dá mais. 37,5 divide por meio dá 72, 75, 75. 75 é igual a 10D. 10 vai dividindo, 75 dividido por 10, a distância 7,5 metros. Certo? Eu acho uma questão média. A letra A e B, a gente tem condições de fazer. A B caiu coisa parecida na nossa prova, questão 4 da prova. Que eu dava também um corpo naquela montanha-russa, que ele começava do lado direito e terminava do lado esquerdo.
Ele perdia energia. É o mesmo raciocínio, então a letra B eu acho que está tranquilo. A letra C é mais trabalhosa, né? Tem que lembrar da variação de energia, mas está aí. Questão 7. Agora a gente largou o piso um pouquinho. Vamos falar dessa questão que é interessante. Ó, no experimento, são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito. O que isso quer dizer ambiente com ar rarefeito? O ar não interfere. Tá? De maneira que os corpos de movimento apresentam resistência do ar desprezível. Por meio de sensores de fotografia estroboscópica, que as fotografias que tiram um monte por segundo, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda de duas bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas na mesma altura, H e H, ficando a bola B sobre uma plataforma. E a bola A é abandonada, ou seja, larga ela no mesmo instante que a bola B é lançada horizontalmente, é jogada para a direita. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, a bola A tem o tempo de queda menor que o tempo de queda da bola B. Letra B, a bola A tem um tempo de queda maior. Letra C, os tempos de queda são iguais. Letra D, as duas componentes da velocidade da bola são descritas por um movimento uniforme variado. Já vamos ver isso. E a letra E, os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola A descreve um movimento uniforme variado. Tá. Então vamos lá. Ele quer então que você avalie o tempo e o movimento das bolas. Tá? O tempo é mais fácil. Beleza? Mas vamos ver o movimento. A bola A, gente, é o mais simples. Você solta essa bola, aqui está a gravidade. Desenho direito. Então esse corpo desce acelerando. Se ele está acelerando, quer dizer que o corpo A tem movimento uniformemente variado, né? A aceleração da gravidade é constante, então ele desce acelerando. Então já tem uma que eu já excluo, cadê? Ah, não. Aqui eu confirmo isso. Beleza. O corpo B, ele é jogado para frente e ele sai da plataforma. Então, ao mesmo tempo que ele anda para frente, ele cai. Isso é aquilo que a gente chamou de lançamento horizontal. Ele tem uma mistura de dois movimentos. Para frente, o ar não interfere, ele não freia. Então, ele anda para frente com velocidade constante, no movimento uniforme. Só que, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele cai, sofrendo a ação da gravidade. Então, para baixo, é movimento uniformemente variado. A mistura desses dois movimentos vai escrever no ar uma parábola. Então, para frente, na horizontal, é uniforme, ninguém freia nem acelera. Para baixo, ele está acelerando, é uniformemente variado, tá bom? Então, tem uma aqui que eu já excluo. A letra C, ó, o B descreve movimento uniforme. Não está certo. Ele até descreve na horizontal, mas no total, não. Tá? A letra D também tem um problema. As duas componentes da velocidade de B, então, ou seja, no meio do caminho, o B tem a velocidade para frente ainda, que é o Vx, que é igual àquela velocidade, nunca muda, e para baixo, ele está ganhando velocidade. Para baixo, ele está acelerando. Então, a componente horizontal é um movimento uniforme, mas a vertical não. Na vertical, ele acelera. Então, isso aqui está errado por quê? Porque ele fala que as duas componentes da velocidade são descritas por uniformemente variado. A horizontal é constante. Beleza. Sobre o tempo de queda, a gente estudava essa questão separando x e y. Ou seja, horizontal e vertical. E aí, na vertical, eu falava o quê? Que é uma bolinha caindo. É a mesma coisa que essa bola A caindo. Então, falando isso, eu concluo que se a altura é a mesma, na vertical as duas têm velocidade inicial 0, eu vou falar que o tempo de queda é o mesmo para A e para B. Então, elas caem no mesmo tempo. Então, a letra A está errada, porque fala que a A tem um tempo menor. A letra B está errada, porque fala que o tempo do A é maior. Os tempos são iguais. Repara que sobrou uma alternativa, e é exatamente o que ela fala. Os tempos de queda são iguais, e a bola A descreve um movimento uniformemente variado.
Tá? De fato, se eu soubesse só desse tempo aqui, se eu lembrasse disso, e olhando só para o movimento de ar, eu já vi desde o início que é uniformemente variável, eu já marcaria a letra E. Tá? Não precisava nem preocupar com o resto. E aí, para continuar nessa de lançamento, aqui eu botei na mesma ordem, tem um lançamento mais chatinho, que é o lançamento oblíquo. Cai muito pouco no PISM, mas tem muito tempo que não cai. Tá certo? Ah, tá apostando que vai cair? Não, não aposto nada. Nesse assunto, não. Mas tem um tempinho que não aparece. Então, quem sabe? Tá? O jogador de futebol bate uma falta fazendo com que a bola saia com velocidade inicial 15 metros por segundo, fazendo um ângulo de 53 graus. Está no desenho. Sabe-se que o vento sopra da esquerda para a direita, imprimindo uma aceleração nessa... Opa, não, peguei a questão. Eu vou tirar a aceleração aqui, tá? Eu não mudei a questão para vocês. Não vou acelerar esse corpo, não. Senão vai ficar muito difícil para a gente lembrar do assunto. Quero só lembrar do assunto. Então, não tem resistência do ar, tá certo? Letra A. Detalhe, gente, mas é interessante. Eu mandei para a turma lá, aquele PDF, a questão assim, eu não editei ela. Então, ela está com essa resistência. Eu vou resolver ela depois para vocês, da maneira original, bem mais difícil, tá? E aí vocês veem como é que fica. Aqui eu vou fazer o seguinte, não tem influência do ar, tá? Como se estivesse no vácuo. O ar não vai fazer nada, nem acelerar, não vai ter vento, não vai ter nada. Então, determina a altura máxima do chute e seu alcance. Tá, e eu vou fazer só essa também. Tinha que tirar a letra B também. Determinar só a altura máxima que atinge. E qual é o alcance. Tá? Qual a distância que ele chega. Esse 20 metros aqui, então, na verdade, esse 20 metros aqui não é a resposta, tá? É porque o gol está a 20 metros. Ele quer saber se a bola cai antes do gol, se ela vai alcançar o gol. Essa é a ideia, tá? Se vai cair antes, vai passar depois. Então, 20 metros é um valor de referência. Eu vou deixar arriscado, porque ele não entra na distância que eu vou calcular. Eu vou calcular a distância que essa bola alcança. Então, isso aqui que acontece é muito parecido com o que eu falei antes. Você tem um corpo com a velocidade inicial na diagonal. Você decompõe essa velocidade, acha um Vx, acha um Vy, e trabalha na vertical separada da horizontal. Tá? Repara que na vertical eu botei Vy0, na horizontal não. Por quê? Deixa eu botar o ângulo aqui. Porque na vertical a bola vai subindo e a gravidade vai freando ela. Chega lá em cima, ela cai acelerando. Então você tem um movimento aí com aceleração constante, aceleração da gravidade. Na horizontal, como tirei a resistência do ar, você não vai ter essa variação de velocidade. A velocidade horizontal é constante. O que eu tenho que fazer, então? Como eu disse, trabalhar vertical separado da horizontal. Mas primeiro, calcular aqui o Vy inicial, que vai ser igual a V0. Ó, o ângulo está aqui embaixo, então ele é o lado oposto, né? O cateto oposto. Então ele está sem o ângulo. V0, seno de 53. O Vx, por sua vez, é vizinho do ângulo, está com o ângulo V0, cosseno de 53. Então, Vy inicial vai ser o V0 vale 15, o seno de 53, 4 sobre 5. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 4, 12. V0, 15, cosseno de 53, 3 sobre 5. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então tem a velocidade em x e a velocidade inicial em y. Então trabalho com os dois separados. Tá? Então em x, ou seja, na horizontal, o movimento não tem aceleração. Então você pode usar aquela equação, V igual a ΔS sobre ΔT.
Ele pede o alcance. O alcance é isso aqui, ó, a distância horizontal, é ΔSx. O Vx eu tenho, vale 9. Só que eu não tenho tempo. Então, eu vou deixar isso quieto. E depois eu jogo o tempo aqui para calcular esse alcance. Tá? Deixo ele lá quietinho. Vamos trabalhar em Y. Esse espaço aqui dá para mim. Em Y, gente, o que nós temos? A bolinha sai do chão, sobe e volta. Se olhar só na vertical, é como se fizesse isso aqui. Sai daqui, sobe e volta. Certo? A subida e a descida tem a mesma altura. A subida e a descida submete a mesma aceleração. Então, o tempo de subida e o tempo de descida é igual. Isso quer dizer o quê? Se eu calcular o tempo de subida, eu tenho o tempo total. É isso que eu vou fazer, calcular o tempo da subida. E agora, eu tenho mais de um caminho para isso. Eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho a aceleração, que é a gravidade. Lá no ponto mais alto, a velocidade vertical é 0. Então, você pode usar V igual a V0 mais AT. Agora, poderia usar conservação de energia também. Não, não poderia. Não poderia. Porque aí você calcularia a altura, tá? Que é uma pergunta que ele faz. Mas depois seria calcular o tempo também. Mas vamos fazer do modo tradicional, calcular o tempo. A velocidade no ponto mais alto é 0. A inicial em Y, cuidado, 12. Repare que eu botei 12 para cima, positivo. Então a gravidade que é para baixo, negativa. E esse tempo aqui, tempo S, tempo de subida. Passa-se menos 10 para o outro lado, fica positivo. 12 dividido por 10, o tempo de subida vai ser 1,2 segundos. O tempo total, então, ele sobe e desce em 2,4 segundos. Né? Sobe 1,2, cai em 1,2. Para calcular, gente, a altura, eu posso usar equação de Torricelli, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou conservação de energia, como eu disse. Tanto faz, tá certo? Como eu falei que fazer um modo mais tradicional, eu vou usar essa equação aqui. Não, mas mentira, vou usar não. Não vou sim, vou sim. É que o tempo aqui, essa equação está certa. Mas o que eu pensei? Olha como que eu faço a prova. Aqui tem um T ao quadrado. O tempo de subida é 1,2. Eu tenho que levar isso ao quadrado, mas isso eu sei. 1,2 eu sei levar ao quadrado. Você poderia fugir disso e usar Torricelli. Tá? Daria na mesma, mas vamos partir para essa agora mesmo. Considerar só a subida de novo. Hein? Então, um ponto mais alto lá em cima, a posição eu vou chamar de H, altura. O ponto inicial, o chão, eu chamo de 0. A velocidade inicial é 12. O tempo é 1,2. A gravidade para baixo é 10. 1,2 ao quadrado sobre 2. Eu vou ter que terminar essa questão. Eu vou apagar agora isso aqui e vou terminar aqui. Então, vamos lá. H igual. Ó, 12 ao quadrado, gente, é 144. Então, 12 vezes 1,2 dá 14,4. Menos 10 sobre 2. Deixa eu ver se vale a pena. Vale não. Deixa 10 sobre 2. Ali, ó, de novo, 1,2 ao quadrado. Como eu disse, 12 ao quadrado é 144. Como é 1,2 vezes 1,2, eu tenho que andar duas casas decimais. Vou andar 1,44. Então, H fica igual a 14,4 menos. Ó, 10 vezes 1,44 é 14,4 sobre 2, 7,1. 7,2. Isso mesmo? Ó. 14,4 sobre 2, 7,2. 14,4 menos 7,2
7,2 metros. Então, essa é a altura que a bola atinge. Tá? Voltando para o horizontal, para calcular, então, a distância que ele alcança, né, o alcance horizontal, eu substituo o tempo ali. Ó, fica 9, que é igual ao alcance, né, ΔSx, sobre... Aqui, gente, o tempo não é só subida, não. Ele sobe e desce. Aí tem o alcance todo. Então, o tempo, 2,4. Então, o nosso alcance, ou ΔSx, vai ser 9 vezes 2,4. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 2, 18. Vão 3, 21. Uma casa decimal. 21,6 metros. Então, está ali a questão normal de lançamento oblíquo. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais rápido para dar tempo de abranger bastante assunto. Entramos naquilo que vocês adoram, movimento circular. A questão aqui não é difícil, não. A maior roda gigante do mundo. Cadê a caneta? Eu aperto para desligar, eu esqueço disso. A maior roda gigante do mundo em funcionamento, chamada Estrela de Nachang, fica localizada na China e tem 160 metros de altura. Em fevereiro de 2008, começará a funcionar, ou seja, questão velha é essa, o observador de Singapura, com 160 metros e 150 de diâmetro. Tá. Observador deve ser o nome dela, não entendi, não. Enfim. Não, aqui está repetindo o texto, tem um problema de edição aqui. Deve ser isso. Tá, beleza. Então, enfim, a roda gigante, movendo-se com velocidade constante, leva aproximadamente 40 minutos para completar uma volta. A distância percorrida pelas cabines do observador de Singapura após completar uma volta e sua velocidade angular média são, respectivamente... Para explicar o texto aqui, esse observador é o ponto que você vê a roda gigante, tá certo? Eu acho que é isso que está falando. Você tem a roda gigante. Ela está a... Vou botar aqui, sei lá como que é a roda gigante. Vou botar aqui um ponto de apoio. A altura total dela é 160 metros. Mas o que interessa para a gente é o diâmetro, que é de 150 metros. Certo? Que com ele eu tiro o raio, né? O raio é metade, 75 metros. Beleza. Ele quer saber, para quem está olhando de fora, naquele tal de observador lá, qual é a distância percorrida pelas cabines da roda gigante. O observador é a roda gigante, o nome dela, desculpa. Então, qual a distância percorrida pelas cabines da roda gigante após completar uma volta e sua velocidade angular média. Tá? Bom, a distância percorrida depois de uma volta é o tamanho da circunferência. Né? Uma roda gigante, a cabine dá uma volta, ela anda 2πr, comprimento da circunferência. Então, 2. Vou dar uma olhadinha na resposta, tá? Eu estiquei o olho para lá, para ver se a resposta tem o π. Ó. Tem π. Então, não vou tirar esse π daqui, não. Vou deixar π mesmo. Poderia substituir por 3,14. O raio, 75 metros. Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes T5, 150 π metros. Olha lá. Letra D ou letra E. Beleza. A segunda pergunta é que vai dar mais trabalhinho, né? Ele quer a velocidade angular média. A definição de velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. É o ângulo que ele anda pelo tempo. O ΔΦ, o ângulo que ele percorre em uma volta, é isso que ele pergunta, velocidade angular média após completar uma volta, é de 2π. É um ângulo de uma volta. E o tempo foi de 40 minutos. Ele dá a resposta aqui em minutos. Então, eu vou deixar em minutos também. Então, o nosso ômega, a nossa velocidade angular, vai ser 2 vezes. Repara que ele não bota o π na resposta. Então, eu vou substituir aqui por π, 3,14 sobre 40.
Essa resposta aqui vai dar, fazendo a conta de cabeça, 0,157 radianos por minuto. Tranquilos? O que é esse delta aí mesmo? Delta, φ, é a variação angular. Qual o ângulo que ele anda aqui, ó? Dando uma volta. Quando a gigante dá uma volta, aí você vai falar assim, 360 graus. Pô. Mas, no movimento circular uniforme, a gente usa unidade de radianos. E aí aquela história, você tem que lembrar, 180 graus equivale a π radiano. 360 é o dobro, 2π radiano. Então, no lugar da variação angular, do ângulo que ele percorre, eu botei 2π. Dá para fazer com outras fórmulas, tá? Vou falar rapidinho aqui, não vou agarrar muito nessa questão. Aqui ela está pronta, né? A resposta dela é a letra D. Você poderia usar assim, ó, ômega igual a 2πf, que é uma forma que a gente viu também, e lembrar que a frequência é o contrário do período. 2π sobre período, né? O período é o tempo de uma volta, 40 minutos. Então vai ficar igualzinho, ó, 2π sobre 40 minutos. Mesma equação. Tá? Poderia fazer também usando aquela relação do lar. Que não é fórmula, pelo amor de Deus. Eu nem escrevi aqui, vou só falar. Está na minha cabeça. Lar, qualquer grandeza linear, é igual a angular vezes o raio. Tá, isso me ajuda como? A velocidade linear da cabine é pegar a distância que ela anda, o ΔS, dividir pelo tempo. E aí, olha só, o ΔS eu calculei, ó, é o comprimento da circunferência. 150 π. O ΔT, 40 minutos. Agora eu vou escrever, não. Fica chato escrever para canal. Ali embaixo tem um tecladinho digital. Se eu escrever muito embaixo, ele pega aí. Então vamos para cá. ΔS é o tamanho da circunferência, 150 π. O tempo é 40. O ômega eu quero. E o raio, 75. Então, se você simplificar 150 75, vai ficar 2π sobre 40, que é a mesma coisa que eu achei antes. Então, aqui você tem caminhos distintos para chegar no mesmo resultado, tá certo? Ok. O movimento circular é uma questão. Deixa eu ver se tem outra. Acho que tem outra mais legal agora. Essa eu acho mais legal. Essa eu falei, eu não lembro se foi na lista, se foi em plantão, se foi em aula, mas eu falei algo parecido, uma questão do Unicamp, que era parecido com esta FUVEST. Parecido em que sentido? Que explorava o mesmo assunto, que é simular a gravidade. Tá? Você está no espaço, a nave está no espaço, aí o cara quer simular a gravidade, ou seja, os astronautas poderiam andar normal tudo. Tá? Então, é um mecanismo como esse. Mas vamos ler aqui. Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico, de raio 100 metros, como a figura mostra. Então, aí tem um recorte dela. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem lá dentro, a estação gira em torno de seu eixo. Ela fica girando, com velocidade angular ômega. As pessoas terão sensação de peso, como se estivessem na Terra. Se a velocidade ômega for de aproximadamente... não, desculpa, eu li errado. Entonei errado. As pessoas terão a sensação de peso como se estivesse na Terra se a velocidade ômega for de aproximadamente, e ali estão os valores. Então, ele quer saber qual o valor de ômega para a pessoa ter a mesma sensação da gravidade terrestre, para imitar a gravidade da Terra. E ele dá a aceleração na Terra 10. Tudo bem? Tá, eu vou olhar por cima esse cilindro. A ideia é mais ou menos essa. Isso aqui gira, e a pessoa ali vai sentir como se estivesse na Terra. Na verdade, o que acontece? Vamos pensar em primeira lei de Newton, na inércia. Está girando, a tendência da pessoa é ir pela tangente. Então, a pessoa é jogada contra a parede. Certo? Em termos de força, gente, ela só sofre a ação de uma força. Você tem peso, não tem peso. Não está na Terra. Normal, tem normal, está apoiado. Se ela estiver parada ali, pode até ter atrito dela com o chão, não interessa para a gente. Tração não tem, nem elástica.
Então, ela só tem força normal, na verdade, que é a força de apoio. Mas, como ela está girando, essa força normal não puxa ela para dentro. No movimento circular, a força para dentro faz o papel de qual força resultante? Resultante centrípeta. Então, a normal igual a força centrípeta. Tá certo? O que vai acontecer, gente? A gente chegou a falar numa aula de forças inerciais, são forças que não existem. Uma delas é a centrífuga. Quando ela está girando e você tem a sensação de ser jogado para fora do giro, isso é centrífuga. Só que essa força só existe quando você adota um referencial errado. Você olhando de fora, o que acontece? O astronauta tende linha reta por inércia, só isso. Mas no referencial lá de dentro, ele se sente jogado para o chão. É como se estivesse sendo a gravidade puxando. E aí, nesse caso, ele vai falar que existe uma força ali que não é a gravidade, ele sabe. Ele vai chamar de centrífuga. É porque ele adotou o referencial ruim. Aquele referencial está girando. É igual quando o carro faz a curva. A tendência nossa é em linha reta, mas eu me sinto jogado para o lado. Se eu adotar o referencial de dentro do carro, eu vou falar que tem uma força me jogando para a esquerda, só que essa força não existe. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe ali uma sensação centrífuga, e essa centrífuga, força centrífuga, ela tem o mesmo valor da centrípeta. Então, eu estou querendo dizer é que a força que ele vai sentir imitando o peso vai ter o mesmo valor da centrípeta. Então, o que ele quer que eu faça é que a centrípeta seja igual ao peso. Ele tem que ter a mesma sensação do peso. Centrípeta, força centrípeta, mv ao quadrado sobre R, força-peso, mg. Então, não interessa qual seja a massa do astronauta, a sensação vai ser igual para qualquer astronauta. Mais pesado, mais leve, tá? Não interessa. Contanto que a velocidade tem um valor específico. Aqui tem um problema, ele deu velocidade, ele quer velocidade angular. E eu tenho ômega, eu tenho a fórmula V. Eu sei que V igual a ômega R. No movimento circular, e ali é um movimento circular. Então, no lugar do V, eu vou botar ômega R ao quadrado, né, os dois ao quadrado. V ao quadrado, ômega ao quadrado, R ao quadrado. Sobre R igual a G. R ao quadrado é R vezes R. Então, eu posso cortar isso com isso. Fica ômega ao quadrado, R igual a G. Aquele R lá em cima eu vou passar dividindo. E agora eu boto os valores. Ômega ao quadrado igual. O G vale 10. O raio, eu anotei, eu marquei 100. Então, aqui, eu vou tirar aqui. Ômega ao quadrado é igual, ó, simplifica, fica 1 sobre 10, ou 0,1. A raiz quadrada de 0,1, né, para tirar aquele quadrado, é aproximadamente 0,3 radianos por segundo, né? Unidade de velocidade angular, tá? Radiano por segundo. Então, a resposta é a letra B. Um comentário só, gente. Eu falei aqui, não fiz a mágica. Né? Raiz quadrada de 0,1 é 0,3, como se fosse óbvio, né? Eu sabia desse valor, eu fiz essa questão recentemente, então beleza. Mas nessa parte aqui, gente, se eu tirar essa raiz quadrada na prova, assim, não é tão trivial, né? Não é tão simples se tirar esse valor. Tá? O que você poderia fazer, então? Você dá uma olhada para cá, ó, e ver qual valor que se aproxima. Certo? A letra A não é, que é a raiz quadrada daquilo, não é aquele valor. Ó, a letra C é 1. Pô, raiz de 1 seria 1, então não é isso. E daqui para cá, ó, só valores grandes. O 3 ali teria que ser raiz de 9. Não é. O 10 seria raiz de 100, menos ainda. Então, a única opção que me restou mesmo é o 0,3. E aí você pode conferir. O 0,3 vezes 0,3 vai dar aproximadamente, vai dar certinho. Ó, 3 vezes 3, 9. Aí são duas casas decimais. Esse ano, então, duas casas. 0,09. Que é próximo de 0,1. Então tá certo. Eu já apontei para o lado errado. Então, é o que está dentro da raiz. Tá certo?
Estou só dando essa dica aqui porque vai acontecer um pouco, vai ter prova que vai ter isso. Talvez não no PISB 1, mas talvez outra prova. Você vai ter uma conta meio bizarra, você tem que ser inteligente com esses números, tá? Tentar aproximar, ver que vai chegar mais perto. Vamos lá, ó, ótimo. Entramos na dinâmica. Estou muito preocupado com o horário, mas se eu fizer os dois exercícios de dinâmica, pelo menos dá para fazer mais, mas dois aí já fecha o que estava programando, tá? Ó, suponha um bloco de massa 2 kg, inicialmente em repouso, bonitinho, num plano horizontal sem atrito, isso é lindo, e uma força de 16 newtons, aqui parece que é menos porque eu fiz a besteira de riscar por cima. Tá, 16. Então, vou marcar aqui 2, vou marcar 16. Gente, repare que toda questão eu faço isso, né? Eu vou marcando os valores para depois ficar mais fácil de voltar. Então, uma força de 16 newtons aplicada sobre o bloco, conforme mostra a figura. Então, está lá no desenho. Ó. Ela faz 60 graus com a horizontal. Qual a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, sabendo que o ângulo de 60 tem esse seno, esse cosseno e a gravidade vale 10. Tá? Lembrando, gente, que reação normal é o nome da força normal também. Eu acho que eu comentei isso no início, que alguns livros chamam de reação normal e outros de força normal. Tá? Outros de força normal só e um força de reação normal, tanto faz. Então ele quer normal. Ele é normal e a aceleração. Começo com exercício de força, gente. Ele está pedindo força. É óbvio que eu tenho que desenhá-las. Tem peso. Está apoiado no chão, então é normal. Olha como eu desenho. O peso sai do meio do corpo. Normal para cima. Não tem atrito. E tem essa força aqui que está na diagonal me atrapalhando. Então já vou decompor ela. Ó. Fx e Fy. Agora, olhando o desenho, o F não existe mais, né? É só Fy e Fx. Eu vou ver que a normal não vai ser igual ao peso. Por quê? Esse corpo não sobe. Ele está andando na linha reta bonitinho. Então, a normal, junto com Fy, é que vão equilibrar o peso. Eu já posso adiantar isso. Normal não é igual ao peso, tá? Mas antes de chegar no exercício mesmo, vamos fazer as componentes Fy e Fx. Fy vai ser F vezes, ó, o lado oposto, está sem o ângulo, seno de 60. Vamos fazer de uma vez a conta? O F vale 16, seno de 60 ele deu 0,85, e eu não vou fazer essa conta. Tá? Vou jogar a seno aí no exercício e ver se sai. Exato, Laura, por isso que chamei a atenção. É muito instintivo, tá? É muito comum. A normal é igual ao peso, normal é igual ao peso, normal é igual ao peso. Aí quando muda um pouquinho, a gente dá aquela erradinha besta, mas tem que tomar cuidado. O Fx, ó, F, está com o ângulo cosseno de 60. O F vale 16. O cosseno de 60, esse é mais facinho, é meio. Essa conta eu vou fazer porque ele é mais fácil. Né? Metade de 16 é 8. Ali, gente, eu deixo assim com a esperança de que eu vou conseguir simplificar daqui a pouco. Bom, como que eu estudo forças? Eu vejo que lá tem duas direções, eu trabalho separado na vertical e na horizontal. Separo bonitinho os dois. E aí eu vejo o seguinte, na vertical, a princípio não tem movimento. Eu falo a princípio, gente, porque se o Fx, Fy for maior do que o peso, o bloco sobe. Aí o exercício muda todo. Tá? Não deve ser. Então eu vou começar supondo que não tem movimento na vertical. Então, na vertical, a força resultante é 0. E aí eu posso afirmar que a força para cima, mais outra força para cima, menos a força para baixo, é igual a 0. Resultante isso. Normal, mas eu não fui feliz, eu vou ter que multiplicar mesmo isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer de cabeça essa conta. 16 vezes 0,85 dá 13,6. Menos o peso. O peso eu vou calcular aqui separado. Ó. Peso é mg
A massa vale 2. A gravidade vale 10. O peso vale 20. Então, Fy está ali, peso está cá, igual a 0. E agora fica mais fácil, né? Normal. 13,6 menos 20, menos 6,4. Então, normal igual a mais 6,4 newtons. Ó, já respondi uma parte da questão. A segunda parte vai ser talvez mais fácil, porque só tem uma força horizontal, que é Fx. Então, a força resultante em x... E detalhe, o x, como tem uma força só, eu já posso supor que vai acelerar, né? Então, força resultante é m vezes a, segundo a lei de Newton. A força resultante é Fx. Fx vale 8, olha que bonitinho. A massa vale 2. E essa conta aqui, todo mundo sabe, 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Exercíciozinho de lei de Newton. A princípio, exercício fácil. Aí sim, Laura, aí sim. Tá? É que eu ia falar agora. A princípio, fácil. Mas, como a força na diagonal, ele quebra essa ideia da normal igual ao peso, né? Então, você tem que lembrar disso. Ela pode te quebrar um pouquinho, essa questão pode te deixar bem chateado depois, por causa dessa questão da normal não ser igual ao peso. Questão teóricazinha de lei de Newton, fácilzinho. Ó, 3 situações. Eu vou lendo, vocês vão marcando para mim, tá? Qual lei que é? Fala se é a primeira, a segunda ou a terceira. Então, quando o garoto joga um carrinho, para que ele se desloque no chão, pega um carrinho e joga no chão. Faz com que esse adquira uma aceleração. Então, o menino está com o carrinho na mão, está fazendo uma força adquirindo uma aceleração. Que lei é essa? Primeira, segunda ou terceira lei de Newton? Segunda. Segunda lei, né? Segunda lei que fala que F igual a ma. Ou seja, uma força provoca aceleração. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Que lei que é essa? Terceira? Terceira, até a frase. Ele bate no chão, o chão bate na pessoa, né? A força que ela faz no chão, o chão faz nela. A Maria Eduarda botou no chat ali. E assim, sobrou uma só. Mas vamos lá. O garoto está andando com o skate bate numa pedra e para. O garoto, então, é lançado para frente. Que lei que é essa, gente? Inércia. É da inércia, a primeira lei de Newton. Tá? Então, agora, cuidado na ordem ali. Ó. A terceira lei foi o item 2. A primeira lei, item 3. E a segunda lei, item 1. Questão fácil, questão de concurso, de vestibular. Outra de lei de Newton, essa é um pouco diferente do que a gente já viu, tá? A gente fez questão parecida com essa, mas o bloco B estava preso nessa corda aqui. Ó. Agora, olha só, a corda passa por uma polia ou roldana e o bloco B está aqui. Tá? Isso é novidade para a gente. Eu nunca fiz exercício disso ainda. Então, fala o seguinte. Na figura, os fios das polias são ideais. Não há atrito em lugar nenhum. O corpo A e B de massa, meio quilograma, o A, e o B, 2 quilogramas, são abandonados no repouso. Então, eles estão paradinhos, estou segurando e largo eles. Determina o modo de aceleração de A e de B, usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa, vou desenhar a força, né? Para saber o que eu vou fazer. Como sei o que fazer, então eu vou desenhar a força. Peso. Sempre bonitinho para baixo, põe o nome ali, PA, tá meio difícil de ver aí, mas está lá, PA. Normal, o chão faz normal em A. Aqui, ó, normal é igual ao peso, tá? Não vai ter mais força para cima nem para baixo. A corda está retinha. Nesse caso aqui é tranquilo. Não tem atrito, senão atrito seria para cá, né? Porque a tendência do A é andar para a direita, o B vai puxar o sistema. E a corda aqui tem a força de tração, chamada de TA. O corpo B, por sua vez, tem força-peso, não tem normal, porque ele não está encostado em nada. E tem a tração. Tração TB. Ó, já desenhei, primeiro passo, né?
O que eu posso fazer já para até ganhar um tempinho aqui? Calcular os pesos. Peso é mg. Você quer, às vezes você não sabe o que tem que fazer, mas você vai fazendo essas coisas básicas para não achar que está muito à toa. Então, peso é igual. Peso de A. A massa de A, meio. Gravidade, 10. Então, peso de A, 5 newtons. O peso de B, a massa é 2. Gravidade, 10. 20 newtons. Beleza. O que geralmente eu fazia nessa questão, gente, é falar que a tração aqui que está puxando o A é igual à tração que puxava o B. Mas nesse caso, não. Nesse caso tem um problema. Aqui, ó, a tração em A está nessa corda toda, tá? Por exemplo, não precisa calcular isso, mas aqui, ó, a força que puxa a parede lá em cima, o teto lá em cima, é TA. Se a corda é ideal, a corda, e todas as que a gente vai usar que são ideais, se a corda é homogênea, tudo bonitinho, a tração é igual dela toda. Ela nunca muda. Então, é o seguinte, o que segura essa polia aqui, a polia vai descer, tudo bem, mas o que faz ela descer mais devagar são essas cordas para cima. Esses dois pedaços de corda aqui. Que tem, então, um pedaço da corda fazendo tração para cima, um pedaço da corda fazendo tração para cima. Como a corda é sempre a mesma, essa tração para cima é TA, essa tração para cima é TA. E o que puxa essa polia para baixo é TB. Beleza? Eu estou segurando eles. Ele fala que está em repouso até por causa disso, tá? Porque, na verdade, se estivesse andando, seria muito difícil. Mas ele está parado. Se ele está parado, eu posso falar o quê? As duas trações para cima são iguais à tração para baixo, ó, nessa polia. Então, no primeiro instante, as duas trações TA igual a TB. Ok? E aí eu vou calcular essas acelerações, tá? As acelerações, mas vamos com calma. O que acontece aqui é o seguinte, tem um outro problema também. Quando esse sistema está descendo, o B está descendo, ele vai descer uma certa distância. E aí ele puxa a corda A dos dois lados. A corda A está dobrada. Então, quando o D percorre uma distância dB, o A vai percorrer uma distância que é a metade de dB. Certo? O B está descendo, puxando aquele sistema, só que a corda tem que deslocar dos dois lados. Então, o A anda na metade. Qual o problema disso dá? A aceleração de A é a metade da aceleração de B. Beleza. Então, agora, eu vou resolver o exercício, depois que eu interpretei isso tudo. Assim que eu largo os dois, pum, larguei. Eles vão ganhar uma aceleração inicial. Qual é a rota da corda? Dessa corda A? Ó, o B está descendo, o que acontece? A polia vai descendo. Vai puxar um pedacinho da corda aqui, e essa corda também vai crescer para o lado de lá, vamos falar assim. Tá? Quando está dobrada, ela vai fazer isso aqui, ó, na polia, vai passar para cá. Quantas cordas que tem? É uma só? Duas, ó. A corda de A e a corda de B. Aqui é uma só. Desce aqui, passa ali, passa aqui, sobe lá. Tá? Isso aqui é uma polia, que fica girando, igual no varal de teto da nossa casa tem. Aham, entendi agora. E aí é o seguinte, para calcular então as acelerações, eu vou fazer QF igual a MA. Tem dois corpos, A e B. Em A, eu tenho tração de A. É a única que acelera, né, porque a normal é igual ao peso. É igual a MA vezes A. Em B, eu tenho peso para baixo, tração para cima, acelerando o corpo. Bom, e para resolver isso, então, o que eu vou fazer? Substituir aquelas relações que eu tinha. No lugar de TB, eu vou botar 2TA. Então, peso de B, até calculei já, deixa aqui, menos, no lugar de TB, 2TA,
No lugar de AB, passo 2 multiplicando, ó, 2A. 2 vezes a aceleração de A. Tá? TA vale isso aqui. Ó. Não devia ter feito aquela linha que parece separando a fórmula, né? Então, vou substituir ela agora e terminar. Deixa eu mudar de cor aqui, porque vai acabar embolando demais. Então, fica. Vamos lá substituindo agora de uma vez. Eu posso botar o peso de B, que vale 20. Menos 2 vezes o TA, MA vezes A. A massa de A vale meio, né? Então, MA vezes A, que é igual a massa de A vezes 2A. Ó, 2 vezes meio é 1. Então, aqui fica 20, sem espaço nenhum ali. Né? Vou fazer aqui. Vou apagar esses pesos, que eu já botei o valor. Vou terminar aqui. Tá aqui. Ó, então, aqui de novo. Ó, 20 menos. Metade de 2 é 1. 2 vezes meio é 1. Então, fica só A. É igual. De novo, a metade de 2 dá 1 também. Então, A. 20 é igual. Passa somando. Fica A mais A. 2A é igual a 20. Logo, A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração de A vale 10, a de B vale a metade. Beleza, gente? Questão difícil. Professor, de A, B não é 20, não? É, foi o que eu falei, 20. São 2 horas falando já. Na verdade, eu botei errado de propósito, para você ver como cansaço pode interferir vocês na prova, tá? Vocês têm que dar uma paradinha, certo? Dar uma respirada, conferir os resultados. Beleza, gente? Seguinte, tem bastante questão para fazer ainda, mas o tempo já está esgotado. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou amanhã dar essa aula e depois eu faço uma gravação eu resolvendo os exercícios que estão faltando. Tem muito ainda, olha só. Certo? Bastante. Porque eu realmente sabia que não era tempo de fazer tudo, mas eu fui colocando aqui. Tá? E aí eu gravo isso, mando para vocês. E aí, se tiver dúvida nesse exercício, semana que vem a gente faz um plantão. Pode ser? Tá. Mesmo porque quando a gente já vai observando, já tem muita gente que já saiu da sala, porque eu entendo. Quinta-feira, tão calor do cão, tá? Eu estou do lado, né? Todo mundo tá. Então, eu entendo isso numa boa. Eu vou interromper a gravação aqui, depois despeço de vocês, mas para quem está vendo a gravação, um abraço e fica combinado isso. Eu vou gravar também os exercícios que faltam, então você que está vendo a gravação, fica tranquilo que o resto vai estar lá.